Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o importante tema da mediação de conflitos, especialmente a questão da escola. E aí a gente tem a presença aqui do César Bueno de Lima, que é professor da PUC, né, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e onde ele atua principalmente no mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Bem-vindo, professor César. Eu já gostaria de iniciar deixando a pergunta sobre o. Eu sei que você participa de alguns projetos importantes, e um do projeto que é o projeto de gestão pacífica dos conflitos na escola. Se você puder falar um pouquinho disso. Olá, professor Marcelo. Boa tarde a você, aos telespectadores, quem nos assistem. É, eu sou aqui, né, estou falando em nome da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, eu estou atualmente aqui no programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Políticas Públicas e venho desenvolvendo, né, um conceito de projeto pesquisa-ação nas escolas, bem rapidamente, professor Marcelo. Então, o que a gente pretende, né, realizar? Entender o que esses adolescentes de 14 a 17 anos, né, pensam sobre projeto de vida, violência, direitos humanos, né, família e gestão não violenta de conflitos. E aí, num segundo momento, a gente entra propriamente com a mediação pacífica de conflito ou as práticas restaurativas. Então, esse problema, né, está colocado aqui para nós em razão da violência que nos últimos anos, né, vem acontecendo dentro e fora da escola, né? Acontece na sociedade como um todo e reverbera na escola de maneira muito particular. Inclusive, né, tivemos casos aí de agressões sérias e, inclusive, homicídios. Então, por isso a gente entra, né, com a justiça restaurativa, com a mediação pacífica de conflitos, porque a gente entende, né, que os conflitos fazem parte da nossa vida, mas a gente precisa ter maturidade, né, no sentido de resolver um conflito sem a necessidade de matar ou agredir, né, violentamente a outra pessoa. Então, esse é um ponto, assim, professor Marcelo, bem importante, né, porque a gente quer saber desses adolescentes se eles, né, como que eles veem a violência, né, na escola, na família, no território, e, num segundo momento, o que eles, né, poderiam fazer, né, para poder mitigar esses conflitos, né, para ajudar não apenas a resolver de maneira não violenta um conflito, mas também para prevenir conflitos, né? Eu acho que essa é uma questão bem importante. Então, eu diria que a primeira fase da pesquisa, né, nas escolas aqui do ensino médio, são escolas públicas, né, aqui no município de Curitiba, a gente já está finalizando essa primeira parte. E também, né, já estamos entrando com cursos de formação continuada, né, para os adolescentes, para os professores, para as famílias e também, né, professor Marcelo, a gente entende para todo o staff administrativo, os funcionários administrativos, porque a gente entende, né, que para a gente ter uma, né, gestão não violenta de conflitos, a gente primeiro tem que ter a adesão de toda a comunidade na escola, né? Então, esse ponto para nós é muito importante. E, num segundo momento, sensibilizar, né, todos esses atores importantes, né, no chão da escola, no sentido de criar um mecanismo, né, não punitivo de solução dos conflitos, uma vez, né, que muitos conflitos fazem parte da nossa vida. A questão não é eliminar o conflito, a questão é saber se a gente tem maturidade, sensibilidade para resolver esse conflito, né, porque a gente precisa, né, viver em sociedade. Certo. E dentro desse ponto, professor César, o que vamos falar um pouco assim, claro, tem muitas técnicas, né, meios de mediação. Nós trabalhamos muito aqui também na UFPE com isso, né, no Espaço de Diálogo e Reparação, que eu coordeno, e tem muitas práticas, mas como é que vocês concebem um pouco o que é, né, a dimensão técnica da mediação de conflitos e a importância dela também, a importância dela nos dias de hoje? Sim. Olha, a mediação, o primeiro passo, né, eu acho importante, professor Marcelo, assim, né, sensibilizar, né, os professores, os estudantes, né, inclusive as famílias, a direção da escola, por que não punir? Né, porque a gente sabe que violência gera violência. E, num segundo momento, a gente oferece a técnica, né, não só ela, mas uma técnica importante, que são os círculos restaurativos, né?
Esses círculos, então, a gente simula, né, casos reais, ou a gente pode trazer casos reais, né? Furto, por exemplo, um furto de um celular, né, na sala de aula, a gente já resolveu, né, essa questão, ou seja, a gente sabe que as pessoas têm, né, o direito de errar, e o círculo também trabalha muito nessa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ser responsabilizadas por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. Então, isso para a gente é bem importante. São duas coisas que talvez a gente pudesse, né, amadurecer, né, no chão da escola e também no território, que é muito difícil. Primeiro, entender que a gente erra. Segundo, a gente assumir responsabilidade pelo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. E, de antemão, no círculo, a gente, né, entende que a punição, né, e a segregação não fazem parte dessa pedagogia, né, de gestão pacífica de conflitos. Certo. E nesse você citou já a justiça restaurativa, né, que é uma prática que tem sido cada vez mais adotada, indicada, né, até pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo governo brasileiro atual, o Ministério da Educação. Então, é uma rede muito grande brasileira, né, de justiça restaurativa. Falou dos círculos. Se você pudesse falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa, como é que você concebe, e também um pouquinho sobre essa ideia dos círculos, ou chamados processos circulares, né, os círculos de construção de paz, e aí tem vários modelos, mas me vem aqui na cabeça o que a gente mais usa, que é os círculos de construção de paz, no modelo da Kay Pranes, né? Então, como é que vocês estão olhando essa parte? Qual é o modelo que vocês estão trabalhando? Bom, em primeiro lugar, é bem importante que você fala, porque, né, aqui nesse, né, conceito ampliado de pesquisação nas escolas, no qual a gente inclui, né, direitos humanos e justiça restaurativa, no campo da justiça restaurativa, nós temos um observatório, que é de educação em direitos humanos e justiça restaurativa nas escolas. Nesse sentido, né, toda a normativa, digamos, a gente recebe a orientação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nós temos uma parceria muito, né, viva, né, e real com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a Defensoria Pública, né, com a OAB Paraná e também com o Ministério Público. Então, esses agentes, né, eles contribuem muito no sentido de, né, nos auxiliar a entrar nas escolas, né, e oferecer toda uma gama, né, de possibilidades da gente poder resolver este conflito, né, e, ao mesmo tempo, não é só resolver o conflito, seja, né, através de vários mecanismos de mediação, mas, né, em particular dos círculos, professor, né, porque a gente entende, né, que colocar o problema no círculo e não a pessoa, né, isso para a gente é muito importante, é a questão principal, né? Então, a gente, no círculo, todo preparo é feito, né? Seja em relação ao pré-círculo, quando a gente entra, né, para discutir primeiro com as pessoas, né, que estão envolvidas, né? As pessoas que agrediram, as pessoas que sofreram agressão. Então, neste pré-círculo, a gente sensibiliza essas pessoas, né, separadamente. Depois, a gente constrói o círculo, né, com a presença do agressor, da pessoa que foi agredida, da família do agressor, da família de quem foi agredido, né, de professores, de educadores, né, dos mediadores, sabe, professor, que também a gente prepara, né, os facilitadores, no sentido não de tomar uma decisão, mas de encaminhar, fazer com que as partes cheguem a um bom acordo, né, no sentido de mitigar o conflito, né, de reparar o dano, e quando não for possível, né, a gente também entra com a perspectiva do perdão. Acho que, né, o perdão é um elemento importante também na nossa vida, né? Uma vez que a gente admite o erro, né, o perdão está aí para ser utilizado, né? Seja numa relação interpessoal, seja numa relação coletiva. Então, é nesse sentido que a gente, né, foca, né, exatamente a justiça restaurativa. Temos outras modalidades, né, os círculos de paz, né, os círculos familiares. Então, na família também, porque muitos desses conflitos eles podem, né, ter aí um disparo inicial na família. Então, preparar e sensibilizar a família é uma das formas para a gente poder prevenir os conflitos também no espaço da escola. Certo. Como é que tem sido a receptividade das pessoas a esse tipo de temática, né? Às vezes muita gente nem ouviu falar ou está numa dimensão assim mais agressiva ou defensiva, né? Porque os jovens, principalmente, né, as pessoas precisam se defender, então a agressividade tem uma importância, né?
E como é que é para elas ouvir algo assim? Será que não se acham que é uma coisa de vulnerabilidade ou, né, tem que ser muito bom? Como é que você vê essa recepção e essa pressão? Eu acho, professor Marcelo, que lidar na justiça restaurativa, né, ela tem um valor, porque não punir, né, porque a gente sabe que violência gera violência, então isso aí, quem está nos, né, assistindo sabe disso, não é isso? Se você pratica uma violência em casa, né, ou na escola, ou no trabalho, a gente sabe que a violência gera violência, então essa é uma questão valorativa, por que não punir? Né? Por que não violentar? E segundo, sensibilizar as pessoas que, né, elas precisam viver as suas vidas, né? Uma pessoa que agride uma outra na escola ou que pratica um crime no bairro, né, pelo modelo convencional de justiça, ela, né, pode ser presa e depois de 1 ano, 2 anos, ela volta, né? Ela volta para casa, ela volta para o bairro, talvez ela volta pior do que ela saiu naquele contexto. Então, esse processo de sensibilização ele é importante. Não quero afirmar aqui que a justiça restaurativa tem uma recepção ampla, né? Mesmo porque, né, professor, a gente sabe que, né, ou seja, a vingança a gente até compreende, mas a gente não pode aceitar a vingança como um método racional de solução de conflitos, mas no sentido de sensibilizar, né, as famílias, né, os seus filhos, a escola, né, o corpo docente, o corpo discente, de que a gente precisa superar os nossos conflitos e continuar o livre curso das nossas vidas. Então, é nesse sentido que a justiça restaurativa pode oferecer uma resposta para uma gama de problemas que, né, poderiam ter uma solução muito pior, né, do ponto de vista da justiça punitiva convencional, do que a justiça restaurativa. Então, esse processo de sensibilização ele é importante. E o outro ponto que a gente também né, traz, não adianta a gente falar de justiça só à base da desigualdade, né, e do preconceito e da violência. Então, a gente precisa entender que muitas das violências, elas foram uma espécie de violação de um direito humano, né? Então, eu posso ter, né, eu discuto, né, com os adolescentes, com as famílias, né, com os professores, que a gente precisa contemplar os direitos civis, né, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. Se um desses direitos, né, falta, ele pode ser um disparador de violência. Então, essa questão para a gente também é muito importante, né? Quando eu falo de justiça restaurativa, quando eu falo de um mecanismo não punitivo, né, de responsabilização, eu também falo da necessidade imperativa da gente oferecer políticas públicas, né, né, no território. Então, esse é um momento também de politização, né, do ponto de vista da própria comunidade. Ou seja, quantos direitos civis a gente, né, pode estar assistindo que estão sendo violados, direitos políticos, direitos econômicos, né, direitos sociais e direitos culturais. Então, a gente discute cada um desses direitos, né, tendo como ponto de partida, né, o território. Né? Ou seja, a gente não entra falando abstratamente de convenções internacionais, né, de uma legislação de direitos humanos, a gente parte do mundo real e concreto. Quando eu vou falar de direito civil, por exemplo, eu chego e falo, né, para o estudante por que que ele vem de ônibus, né, da casa para a escola, sendo que ele mora perto da escola. Aí é muito comum você ouvir, olha, eu até vou durante o dia, mas eu tenho medo de voltar durante a noite. Então, você está vendo, é um direito civil que está sendo violado, o direito de ir e vir. Então, essa é uma violação de direitos humanos que precisa ser restaurada. Então, aí também eu estou vinculando direitos humanos, né, e justiça restaurativa. Da mesma forma, né, dos direitos políticos. Aí, quando eu falo dos direitos políticos, é no sentido do estudante, né, que quiser e deve participar para decidir o futuro da escola, né, as questões da escola, o que está errado na escola, o que não funciona na escola, qual é a crítica que, né, legitimamente, cada estudante pode fazer à escola. Mas, ao mesmo tempo, o que que ele, né, qual a importância dela participar para resolver muitas dessas questões, né, que vão interferir diretamente na sua vida. Então, aí eu estou falando de um direito político também, né, o direito da participação, da construção de grêmios, né, de você ouvir
e levar em conta, né, de maneira muito séria a participação desses estudantes em todos os sentidos, né, no universo da escola. Direitos econômicos, professor Marcelo, a gente pode depois, né, abrir um pouco nessa direção, os direitos sociais e os direitos culturais, mas tudo vem do chão da realidade vivida, né? Aí a gente utiliza muito essa perspectiva de uma educação transformadora também de Paulo Freire. Muito bom. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos a conversar aqui sobre o importante tema mediação de conflitos, né, com toda essa conexão restaurativa e direitos humanos, cultura de paz, com o professor César Bueno de Lima, né, ligado à PUC do Paraná, né, mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Voltamos já já. Estamos de volta no programa Realidades, conversando no tema da mediação de conflitos, com a presença do professor César Bueno de Lima, professor na PUC do Paraná e do mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, falando desse importante tema, mediação de conflitos, dimensão restaurativa. Eu ia perguntar para ele sobre os maiores obstáculos, né, que se enfrenta para trabalhar com essa área, mesmo os direitos humanos, mas fundamentalmente mediação, pacificação, num mundo às vezes tão, né, a flor da pele, vamos chamar assim, né, violento, assim, a flor da pele, sofrido, né, traumatizado e aí violento também, não só, como você mostrou, né, não só os pobres violentos, mas ricos e todas as classes, né, entrando com violência às vezes até maior. Então, passo a palavra para você. Bom, em relação ao obstáculo, né, isso é muito real, principalmente diante dessa polarização, né, política, ideológica, uma polarização muito intensa vivida, né, na nossa sociedade hoje, professor Marcelo, e isso reverbera diretamente no chão da escola, né, no seio das famílias, né, e no território. Então, esse é um desafio importante, né, porque existe uma pedagogia que acredita que é possível você educar, né, para o medo. Né? A nossa proposta é educar para a liberdade. Então, essa é uma questão muito né, candente, né, que nós temos, né, no dia a dia. É um desafio, né, porque as pessoas preferem aparentemente resolver um conflito, né, ou prendendo, né, ou amarrando a pessoa, ou segregando a pessoa. Aparentemente você resolve o conflito. Né? A gente sabe que é isso só aparentemente, né? Porque as pessoas não vão ficar amarradas a vida inteira, as pessoas não vão ficar presas a vida inteira, uma hora ela volta. E ela volta, né, talvez, né, digamos assim, de forma mais violenta, né, com maior desejo de vingança do que no momento em que, né, essa solução foi, né, falsamente pensada. Então, esse é um desafio, né, bastante significativo. Por isso que a nossa opção, né, foi entender melhor a cabeça desse adolescente de 14 a 17 anos, porque a gente sabe que esse adolescente, né, ouvindo esse adolescente, e essa é uma questão importante, professor Marcelo, porque muitos desses adolescentes também não são ouvidos. E muitos desses adolescentes, né, antes de se tornarem, digamos assim, autores de violência, né, violências de menor potencial ofensivo, mas violências também graves, eles têm sido muito vítimas, né, de violência, seja uma vítima estrutural da violência, né, adolescentes pobres e vulneráveis, né, que estão diante do pai, estão diante da mãe, né, 60 anos, 70 anos, e que não vê nesse pai, nessa mãe, no avô, uma perspectiva, né, exitosa de sociedade, porque eles querem, né, esses adolescentes, melhorar, né, as suas vidas. Então, aí também é um caminho, né, digamos assim, um obstáculo que a gente sente. Então, ouvir esses adolescentes e dar vazão a esses sentimentos e essas frustrações é o primeiro passo para a gente fazer um processo de conversão. Né? Porque quando eu digo por que não punir, significa que primeiro você tem que estar de acordo com essa perspectiva. Né? Ou seja, você, né, mentalmente, né, precisa, digamos assim, ligar, né, a chave numa outra direção. Né? Então, se até agora eu dei sempre uma resposta punitiva, uma resposta violenta, retributiva para resolver um conflito, por que eu haveria de mudar? Então, esse processo de conversão, a gente, né, utiliza primeiramente ouvindo esse adolescente, essa adolescente.
E esse adolescente e essa adolescente, né, na medida do possível, a gente até, né, essa é a nossa intenção, de conversar com seus pais, com as suas mães, né, porque não tem idade para você, né, digamos assim, mudar a forma de resolver um conflito na sua vida. Né? Toda a idade é tempo para a gente aprender muitas coisas, refazer muitas coisas, abandonar muitas coisas, inclusive os nossos valores mais caros, né? Porque quando eu falo de justiça restaurativa, quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de uma outra concepção de sociedade, de uma outra concepção, né, que de ver o comportamento humano e uma outra concepção de dar uma resposta mais madura, né, digamos assim, e adequadas para o século XXI, nessa perspectiva da justiça restaurativa. Certo, professor César, eu fiquei pensando aqui que tipo de pedagogia, né? Que tipo de encanto tem a pedagogia do encanto, que tipo de abordagem, que tipo de relacionamento, né? Você poderia pensar e vivenciar, talvez muito mais a questão de vivência, para lidar com as pessoas numa cultura que você falou, da cultura do medo, não é tanto muito medo da liberdade, e esse medo leva também à cultura do ódio. A gente viveu agora, né, um período muito sombrio que ainda está vivendo no Brasil, porque isso é uma coisa da própria sociedade, onde o próprio presidente, um dos símbolos dele era uma arma, né? Então, a cultura das armas, ou a fisicamente e metaforicamente, as pessoas muito armadas, muito discurso de ódio, muito extremismo, muita violência nesse nível simbólico. E aí, como pensar e como uma pedagogia ou algo numa abordagem, uma aproximação nesse contexto, né? Como é que você vê isso? É. Eu vejo, professor, assim, né, pelas experiências que a gente tem aqui, que não são definitivas, mas que podem contribuir, o único espaço é a sensibilização e a proximidade, né? Quando eu conheço, né, bem você, quando eu, né, me dou o direito de te conhecer e vice-versa, né, quando a gente tem uma relação de proximidade, eu posso admitir, né, que você cometa erros, mas eu não vou fazer um julgamento, né, sobre a sua pessoa, sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, pelo erro que você cometeu. Porque eu conheço muito bem o professor Marcelo, sei das virtudes do professor Marcelo. Então, para mim, é muito mais difícil condenar o professor Marcelo por um erro que seja grave que ele, né, é, tenha cometido. Eu vou fazer um julgamento muito mais amplo, mais real, mais complexo, né, do professor Marcelo, porque eu sei do exemplo de virtudes, né, que ele já me ofereceu nas nossas relações de proximidade. Porque isso acontece na escola. É por isso que a gente tem que começar pela escola, adquirir a sensibilidade, uma relação de confiança, professor, que a gente precisa construir. A confiança é um processo que demanda tempo, né? Quando você constrói, né, esses pilares, né, uma relação de proximidade, de confiança, as pessoas se abrem mais, né? Sabe que a gente, né, pode errar, vai errar, mas eu não serei, né, digamos assim, exterminado ou, né, extirpado da sociedade pelos erros que eu cometi, né? Porque eu tenho também capacidade de restaurar esse erro, né? E quando não for possível restaurar esse erro, ter a sensibilidade e a seriedade de pedir perdão, né, por um erro que eu tenha cometido e que tenha ofendido uma pessoa, uma família, né, um professor ou alguém da comunidade. Então, a gente entende, né, que essa relação de proximidade é o primeiro ponto para a gente poder realmente, né, fazer a diferença em relação, né, tanto à justiça restaurativa como às práticas restaurativas, né, que a gente utiliza na escola e colocando tudo isso, linkando tudo isso, né, à defesa e promoção dos direitos humanos. Certo. Professor César, muitas vezes a gente pergunta aqui para os nossos convidados, dentro do tema que ele trabalha, que as perspectivas que ele tem de futuro, né? Que perspectivas você tem, até no sentido dos nossos sonhos, a gente tem que ter o direito de sonhar, né? Então, que perspectivas, ou projetos que vocês têm também, mas perspectivas de projetos e de futuro e sonhos nesse sentido, dentro dessa temática, sonhos, os desejos, né? Que você tem para de realização nesse tema tão importante aí com as pessoas e com as escolas. Eu diria hoje, professor Marcelo, que é o que me alimenta, né, a coisa que mais é uma coisa mais importante na minha vida hoje, é eu ter uma utopia, eu ter uma boa ilusão para viver, assim, no sentido, né? Porque eu nunca vou mudar totalmente a realidade, mas eu tenho muita convicção naquilo que eu defendo, né, e o quão aquilo pode, né, tornar as pessoas melhores, né, do ponto de vista das relações humanas. Então, eu caminho muito com esperança, né?
Então, em relação aos direitos humanos, é oferecer uma perspectiva sensibilizadora, né, para as crianças, né, para as mães, para os pais, né, para os professores, sobre a importância da gente enxergar os direitos humanos, né, nesses, né, pontos que eu disse para você, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos econômicos, os direitos sociais e os direitos culturais. E, a partir daí, oferecer uma resposta, né, não punitiva, não vingativa, para a resolução da maioria dos conflitos que aflige, né, não só as famílias, mas os estudantes e os professores. Então, esse é um sonho, né? E se eu realizo esse sonho, essa sociedade, ela, né, digamos assim, pode e deve ficar moralmente mais saudável, né, e mais tolerante. Certo, nós temos ainda um minuto e meio para a sua mensagem final, alguma consideração, alguma coisa que você queira colocar, professor César. Agradeço muito, professor Marcelo, a oportunidade de estar aqui, né, conversando com você neste canal, né, juntamente com os telespectadores, né, que nos vão acompanhar, né, e colocar à disposição, né, para quem quiser conhecer mais, acessar ali né, o site da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos, e ali, né, tem o meu nome, tem o meu contato, e por ali as pessoas podem acessarem, né, duas coisas, né, que estão mais acessíveis, né, para todos nós. Eu tenho um blog, né, de pesquisação nas escolas, ali então a gente coloca todos os pontos importantes, né, do que é a pesquisa, como que a gente realiza a pesquisa, quais são os objetivos, e também nós temos o Observatório de Educação em Direitos Humanos e Justiça Restaurativa nas escolas. Então, essas duas ferramentas, né, virtuais são importantes para a gente fazer a conexão da universidade com a sociedade. Muito bom, um observatório, direitos humanos, justiça restaurativa, né, e violência, né, nas questões, e mais conectado com a escola, né, então, Mas, exatamente, professor. isso, recomendamos procurar, então, né, o mestrado em direitos humanos, programa, né, mestrado e doutorado, então é um programa que tem mestrado e doutorado no programa de pós-graduação de direitos humanos da PUC do Paraná, procurar lá também as obras, os escritos do professor César Bueno de Lima. Então, agradecemos muito, né, a presença do professor César Bueno de Lima, da PUC do Paraná, né, mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, conversando nesse tema da mediação do conflito e conexões com os direitos humanos e a justiça restaurativa. Obrigado, professor, e a todos, e até a próxima. Até a próxima, professor.